Há 234 milhões de anos, uma chuva torrencial finalmente caiu sobre o desértico continente Pangeia, dando início a um período úmido que durou 2 milhões de anos, alterando drasticamente a paisagem do continente. Este evento, conhecido como o Evento Carniano de Vermelho, trouxe uma explosão de vegetação baixa que cresceu como cogumelos após a chuva, transformando as terras áridas em ambientes úmidos, onde pradarias se tornaram florestas e as espécies começaram a sofrer uma mudança significativa. Animais que antes evoluíram para se alimentar de gramíneas secas começaram a se extinguir devido à sua incapacidade de se adaptar às novas condições, enquanto novas espécies como as tartarugas marinhas e os mamíferos começaram a ganhar destaque na história da Terra. Há 230 milhões de anos, o surgimento dos dinossauros, como o South Cross Dragon, começou a redirecionar a evolução terrestre. Inicialmente pequenos, eles cresceram em tamanho à medida que os compostos de carbono aumentavam, e as espécies dominantes começaram a emergir. Há 203 milhões de anos, intensos movimentos tectônicos provocaram uma série de erupções vulcânicas globais, liberando enormes quantidades de dióxido de carbono e metano na atmosfera. O crescente efeito estufa resultou em aquecimento climático e desoxigenação dos oceanos, levando à extinção de 76% das espécies incapazes de se adaptar a essas mudanças drásticas. Este foi o evento de extinção do Triássico, mas, surpreendentemente, os dinossauros conseguiram resistir a essa catástrofe. Avançando para o Jurássico, há 200 milhões de anos, os dinossauros iriam se destacar neste novo período. Pterossauros e aves começaram a dominar os céus, enquanto os mamíferos surgiam, levando a eventos evolutivos impressionantes. Os dinossauros oficialmente declararam seu domínio sobre a Terra. Entre as espécies notáveis estavam o enorme Brachiosaurus, que atingia 27 metros de comprimento. A era dos dinossauros não se tratava apenas de seu longo domínio, mas também da forma extraordinária como essas criaturas floresceram. Há 145 milhões de anos, a Terra finalmente entrou em uma explosão de diversidade biológica durante o Cretáceo, contando com os animais para espalhar o pólen, alcançando um novo auge na diversidade vegetal. Durante este tempo, os pterossauros voavam nos céus em busca de domínio aéreo. O Spinosaurus, um dinossauro aquático, competia com predadores primitivos, enquanto o maior dinossauro terrestre observava o mundo de sua altura, com predadores como o Tyrannosaurus Rex espreitando nas margens dos rios. Os pequenos dinossauros como o Velociraptor se moviam agilmente entre a vegetação, enquanto os enormes herbívoros como o Triceratops lutavam entre si, e os dinossauros marinhos como o Plesiosaurus dominavam os oceanos. O Tyrannosaurus Rex, um dos maiores predadores de todos os tempos, reinava supremo sobre o continente durante o Cretáceo. A vida na Terra havia alcançado um estado de grandeza, mas esse império biológico, que parecia inabalável, estava prestes a enfrentar um momento histórico. Há 65 milhões de anos, um asteroide de cerca de 10 km de diâmetro colidiu com a Terra em uma velocidade de 70 mil km por hora, atingindo a região do atual Yucatán, no México. A explosão gerou uma força equivalente a 11 bombas atômicas, incinerando toda a vida em um raio de 1.500 km. Mais de 30 trilhões de toneladas de detritos foram lançadas ao espaço, e a onda de choque se propagou a milhares de quilômetros por hora, gerando um imenso tsunami que sepultou inúmeras criaturas sob as águas. Embora alguns grandes dinossauros tenham conseguido escapar do impacto inicial, o desastre estava longe de terminar. Logo após, as cinzas e fragmentos gerados pela explosão começaram a cair como chuva, e as partículas aquecidas provocaram incêndios florestais maciços. Tanto na terra quanto no ar, todos os dinossauros estavam sem escapatória. O céu estava coberto de poeira, bloqueando a luz do sol, e essa condição se prolongou por décadas. Isso não apenas mergulhou a Terra em um frio extremo, mas também fez com que as plantas, incapazes de realizar a fotossíntese, murchassem. Assim, nessa catástrofe sem precedentes do final do Cretáceo, chegou ao fim a era dos dinossauros. Pequenos mamíferos rapidamente se diversificaram. Os sobreviventes, que superaram os desafios, retornaram ao mar e outros grupos começaram a reemergir. Em resumo, os animais que sobreviveram compartilhavam uma característica: eram pequenos e altamente adaptáveis. Durante o período glorioso dos dinossauros, esses seres ocupavam a base da cadeia alimentar, mas agora se tornaram os maiores vencedores. No entanto, a linhagem dos dinossauros era tão robusta que, mesmo após a extinção, ainda podia existir em outra forma. Cerca de 55 milhões de anos atrás, os primeiros primatas verdadeiros surgiram. Eles eram pequenos, com apenas 50 centímetros de altura, e são considerados ancestrais antigos dos humanos, macacos e símios. Simultaneamente, grandes ramificações de mamíferos, como os perissodactilos e artiodáctilos,
começaram a aparecer. Curiosamente, alguns dos artiodáctilos retornaram ao mar, tornando-se ancestrais dos cetáceos. Entre eles, o Basilosaurus era um dos mais antigos e primitivos cetáceos, assemelhando-se a um cachorro, coberto de pelos, que vivia principalmente em ambientes de água doce, alimentando-se de peixes. Avançando para 34 milhões de anos atrás, a Antártida começou a esfriar cada vez mais, congelando grandes quantidades de água doce, o que tornou as regiões do norte ainda mais secas. Essa mudança deu aos mamíferos a oportunidade de se destacarem, como o Andreosaurus, um dos maiores mamíferos carnívoros terrestres, os ancestrais modernos dos elefantes. Foi neste período que as espécies começaram a assumir formas mais modernas. Chegando a 21 milhões de anos atrás, com o movimento contínuo das placas tectônicas, as placas da Eurásia e do Oceano Índico permaneciam em um estado de equilíbrio, tornando-se difíceis de diferenciar. Isso fez com que o fundo do mar se elevasse ao longo de uma linha de sutura de 2.500 quilômetros, formando, finalmente, a majestosa cordilheira do Himalaia e o pico mais alto do mundo, o Everest. Seguindo em frente para 15 milhões de anos atrás, o continente australiano já havia migrado para o norte por milhões de anos, formando uma vasta área de mar raso durante esse processo. Essa região se tornou um novo berço da vida, não apenas permitindo que inúmeras espécies de peixes prosperassem, mas também dando origem ao tubarão mais poderoso da história da Terra, o Carcharodon megalodon. Na Terra, a mudança climática global fez desse período a era de ouro das pradarias abertas e savanas, estimulando a evolução dos mamíferos ao longo dos próximos 10 milhões de anos. Durante essa época, os primatas se dividiram em duas linhagens. Uma evoluiu para os macacos e a outra para os chimpanzés. No processo evolutivo, os chimpanzés ficaram para trás há 7 milhões de anos. Cerca de 4,4 milhões de anos atrás, os primeiros hominídeos bípedes começaram a aparecer, mas, devido aos perigos que enfrentavam na Terra, passavam a maior parte do tempo nas árvores, descendo apenas quando estavam famintos. Por volta de 3,9 milhões de anos atrás, surgiram os australopitecos. Durante a jornada, enfrentaram a fome e frequentemente foram atacados por feras e desastres naturais. Finalmente, há 1,8 milhões de anos, a aparição do Homo erectus proporcionou aos humanos cérebros ágeis, além da habilidade de usar ferramentas e diversas armas. Com a contínua evolução, os humanos foram se espalhando pelo continente euroasiático, criando milagres a cada poucos anos e finalmente alcançando o topo da cadeia alimentar da Terra, dominando o planeta. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal.